Vai começar mais um JFcast, o podcast da Justiça Federal da Bahia. Eu sou Rita Olívia, sou analista judicial da Grafim, hoje aposentada, porque saiu no dia de hoje o ato de minha concessão de aposentadoria, assinada por Dr. Hilton, que foi o mesmo magistrado que me deu posse nessa casa no dia 28 de julho de 1992. Quando eu havia passado no concurso de, à época, se chamava técnico judiciário. Essa nomenclatura depois foi mudada para Magistrado Judiciário da Grafim, que são os profissionais bacharéis em Direito, são bacharéis em Direito, que é o cargo privativo de bacharel em Direito. E naquele dia eu fui designada, lotada imediatamente na 5ª Vara, à época titularizada por doutora Neuza Maria Alves da Silva, hoje desembargadora aposentada. E lá trabalhei por quase 6 anos, trabalhei por 6 anos nessa vara, fui supervisora de processamento cíveis. Na sequência mudei para a 6ª Vara, trabalhei pouco tempo na 6ª Vara. E em seguida na 9ª, quando foi criada a 9ª Vara. Depois mudei para a 20ª Vara, onde trabalhei em 1999, quando foi o ano da criação da Vara, e 2013, quando fui acompanhar o magistrado Cândido Moraes Pinto Filho, que havia sido promovido para desembargador federal. Eu fui acompanhá-lo na função no tribunal de chefe de gabinete. Eu penso que durante todo o tempo que eu estive nessa casa, sobretudo a partir do 3º ano em que eu passei a ocupar a função, né, fui investida no cargo em que eu fui aprovada no concurso, eu me apaixonei pela Justiça Federal, compreendi melhor o papel dela, a importância do papel da Justiça Federal para a sociedade, como pacificadora. O Judiciário tem essa missão de pacificar, de pacificador social, pacificação social. E compreendendo isso, eu pude entender também a importância do meu trabalho. Afinal de contas, a Justiça Federal, enquanto pessoa no mundo, ela é uma ficção jurídica, né? E ela é formada por pessoas, seres humanos, que somos nós, os funcionários, os magistrados, as pessoas que são contratadas para realizar o seu trabalho. Então eu pude compreender melhor isso e entendendo que com essa noção, eu fui me apaixonando pouco a pouco, e isso foi me ajudando mais a investir em mim enquanto profissional, para dar um trabalho de melhor qualidade ao órgão do que eu fazia parte. E acho que o meu legado de outros servidores que pensam igual é esse, de fazer bem o seu serviço, o seu trabalho, de compreender que nós recebemos um salário, uma remuneração, mas isso não é tudo. A gente precisa também de reconhecimento profissional, e para que isso aconteça, a gente precisa fazer bem o nosso trabalho. Logo que cheguei aqui, haviam poucos funcionários, as unidades haviam só 7 vagas. E as unidades tinham poucos funcionários trabalhando. Era uma média de 6, 7 funcionários para dar conta de muitos processos. Havia apenas 2 computadores, um que ficava no atendimento e um para o diretor de secretaria. E a minha primeira impressão, para mim, eu pretendia passar uma chuva, ficar aqui pouco tempo. Minha ideia era de que eu ia fazer um outro concurso, ia atuar como advogada pública, e que eu sempre senti ser meu chamado, minha vocação. Mas, pouco a pouco, eu fui me envolvendo com a Justiça Federal, e a partir da compreensão do papel dela na sociedade, eu fui ficando. E esse foi ficando, aquela primeira impressão de que era um lugar com quem eu não deveria me comprometer muito. Eu fui me comprometendo cada vez mais, me envolvendo nas lutas, melhoria para a nossa categoria de servidor público, me envolvendo também no aprimoramento do trabalho que é prestado à sociedade. Então, isso assim, a impressão inicial não foi exatamente a melhor, foi no sentido de eu não querer me envolver muito com a casa. A partir do momento que eu fui compreendendo o trabalho que a gente desenvolvia, foi que eu
ganhando afeição à casa. Totalmente positivo. Porque aqui eu fiz, além de eu tirar meu sustento, ter uma independência financeira, alcançar a independência financeira, eu também fiz muitos amigos. E cresci muito em termos também, não só financeiros, não só de materiais, mas também na área do conhecimento. Eu já tinha uma pós-graduação quando eu cheguei, então fiz outra pós-graduação, aprimorei meus conhecimentos na minha área de atuação. Então, assim, só contribuiu. Acho até que o fato de hoje ter a família que tem, a Justiça Federal teve grande participação também nisso, porque foi uma série de coisas, fatores que contribuíram para que aquilo acontecesse a partir da minha posse aqui na Justiça Federal. Uma excelente impressão, porque me lembro que à época houve uma movimentação dos servidores que se surgiram contra essa mudança de sede, pelo fato de que aqui Sussuarana é um bairro não era muito bem servido por transporte público, não havia restaurantes no entorno, era um deserto tremendo e, inclusive, as pessoas temiam assim, o risco pelo fato de que era uma área muito isolada. Então, assim, hoje a gente tem ao fundo uma grande favela que quase invade o espaço aéreo da Justiça Federal. A gente vê aqui que as construções elevadas aí da favela, quase um acesso total de visão ao interior da Justiça Federal. Aquela favela não existia à época, era um terreno que é da União, como é todo o entorno, a maioria do entorno aqui, terreno da União. E eu lembro que os servidores obtiveram uma modificação de horário, um horário diferenciado das demais seções judiciárias da primeira região. E eu, à época, tinha feito o concurso e foi assim, eu sabia que havia uma posição, os servidores adotavam uma posição incisiva com relação à luta pelos seus direitos. Foi positivo para mim quando eu cheguei. Então, assim, isso também foi positivo, porque eu não gosto de ter ao meu lado pessoas que são inertes, né? Não lutam por nada, acomodadas. Então eu gosto de pessoas que têm o espírito de luta, o espírito combativo. Eu tentei fazer em todos da melhor forma possível, dando o meu melhor. Eu diria que mais pela maturidade que adquiri ao longo dos anos, eu diria que nos últimos anos, pela minha própria aferição pessoal, meus critérios pessoais, eu penso que o meu trabalho chegou a um nível bem melhor do que no início. Como eu disse, no início eu não queria ter muito compromisso com a Justiça Federal, eu queria um relacionamento superficial com ela, porque eu achava que eu ia passar uma ajuda aqui. Uhum. Mas, aos poucos, eu fui me envolvendo e isso fez com que eu desejasse fazer o melhor, dar o melhor de mim. Então, assim, todos os lugares onde eu trabalhei, eu penso que eu travei, sobretudo, boas relações, né, de respeito, de amizade, civilidade, pelo menos disso, de civilidade com os colegas, e trago boas impressões de quase todos, ou de todos, se não de todos, tanto os que foram meus superiores hierárquicos, quanto aqueles outros que são os meus pares. Então, penso sim que também nesse ponto posso fazer uma análise positiva da minha permanência aqui no Justiça Federal. Durante todo o meu período, todo o meu tempo aqui de serviço, a grande luta que eu tive foi com o meu temperamento mesmo, porque eu sou uma pessoa, sempre eu tive que aprender a controlar meu temperamento. Uma coisa é você trabalhar para si mesmo, ser autônomo, e gerenciar seu tempo, gerenciar o trabalho que você realiza. Outra coisa é você trabalhar, ter noção de trabalho em equipe e noção de trabalho subordinado a alguém. Então, primeiro eu tive que aprender, e foi uma longa jornada, a lidar comigo mesma, né? A lidar com as minhas frustrações, a lidar com o temperamento forte que eu tenho, compreender e dominar. Dominar isso, porque isso para mim, sinal de maturidade. Esse foi o meu grande desafio. A partir daí, quando eu me compreendi melhor, serenei, pacifiquei algumas coisas dentro de mim mesma, aí eu pude vencer essa batalha. Eu
pude muito ganhar mais terreno, aprender mais, conviver melhor com as pessoas. O resto dos desafios foram sendo vencidos a partir dessa compreensão de mim mesma, desse lidar comigo mesmo de forma melhor. Primeiro, é inegável que o servidor público do Poder Judiciário goza de um prestígio lá fora, um respeito muito grande por parte de toda a sociedade. O Judiciário, no meu sentir, é um dos poderes da República mais importantes. E é sabido que os servidores do Judiciário eles têm um nível de preparação e de capacitação técnica muito acima de, por exemplo, o Poder Executivo. Alguns acham assim, nós somos mais especializados. Então, assim, trabalhar na Justiça Federal é também sinal de que a gente se preparou bem para alcançar aquele cargo, chegar àquele ponto. Então isso pesa muito na opinião das pessoas também, que nos veem reconhecidamente e devidamente como profissionais capazes, capacitados, tecnicamente falando. Já aí nesse ponto eu sinto uma certa omissão com relação ao reconhecimento da instituição em relação ao quadro que ela tem, individualmente falando, inclusive. Não há um reconhecimento, inclusive eu propus, quando fui membro do Comitê Gestor de Qualidade de Vida aqui na Bahia, eu propus e foi aprovado um projeto de reconhecimento profissional, em que contempla prêmio de registro nos assentamentos, por exemplo, passa por isso também, do trabalho bem executado, não necessariamente o trabalho do cargo que a pessoa titulariza, mas a gente sabe de muitos de nós aqui, muitos servidores, além do trabalho que executa no seu quadro, na sua unidade de lotação, desenvolve trabalhos como Comissão de Ação Social, Comitê de Qualidade de Vida e outros tantos para os quais a gente não está especificamente remunerado, mas que são trabalhos voluntários, que são muito bem executados e executados sem que o servidor compense com um banco de horas, com as horas com folga, nem nada disso. Ele faz por amor, porque quer se doar, porque entende que servir ao próximo é uma forma digna de viver e é a forma que nos faz mais felizes. E a instituição não reconhece nada disso, ela não tem nenhuma ação prevista para reconhecimento desse trabalho bem realizado, bem feito pelas pessoas. Passa totalmente omisso, como se fôssemos servos inúteis e fizemos nada mais do que deveríamos ter feito. Então, assim, o que eu me ressinto com relação à instituição, não do ponto de vista pessoal também, mas do ponto de vista geral que eu observo isso, é a falta de reconhecimento por esse plus que é realizado por muitos que pertencem aos quadros da Justiça Federal. E isso não é só aqui na Bahia, não. Isso a gente vê, não existe nenhuma ação prevista na primeira região que tenha essa conotação, esse viés. Veja, boa parte das coisas que eu considero, que eu esperaria que a Justiça fizesse, eu tomei acho que a gente deve ser o protagonista, né, da história. Com certeza. E entendendo assim, eu propus e elaborei projetos para que isso acontecesse. Assim foi quando observei, eu era servidora da 20ª Vara e nós tínhamos 3 varas de execução fiscal e via de ser implantado, demorou muito para ser implantado uma outra, que veio a ser, se não me engano, a 24ª, e eu entrei com um projeto de reorganização judiciária, propondo que fossem 5 as varas de execução, com a redistribuição, com a transformação de uma vara cível, como de fato aconteceu subsequentemente, que acabou sempre acontecendo a 8ª vara, com um projeto que eu encaminhei e que foi aprovado. Com relação a esse de reconhecimento profissional, existe um projeto que foi aprovado, inclusive na gestão do Dr. Irã, foi aprovado. Esse processo físico, ele se encontra paralisado na SECOS, no armário da SECOS. Então, assim, as ações que eram para serem implementadas, a despeito de haver sido aprovado o projeto, não foi implementada nenhuma ação, dependia de um regulamento e nisso ficou. Então, assim, tudo aquilo
eu me considero uma pessoa de perfil proativo. Tudo aquilo que eu considero que a gente deve fazer, que é necessário que seja feito, eu procuro fazer, dando exemplo. Porque não adianta nada a gente ficar esperando que alguma coisa aconteça sem que aquilo que depende de nós, que a gente pode realizar. Então, nesse contexto, existe um processo que depende só de implementação. Primeiro, conhecer a importância do trabalho que a gente desenvolve enquanto servidor da Justiça Federal. Não se omitir nunca em relação àquilo que considera necessário ser feito. O que precisa ser feito deve ser feito por alguém. E se alguém ficar esperando por outro alguém, nunca será feito. Então, assim, que nós sejamos protagonistas da nossa história e procuremos, com o nosso testemunho, fazer aquilo que a gente considera que deve ser feito, sem esperar pelo outro. Essa eu acho que sem querer passar a fazer lição de moral, dar lição de moral, fazer discurso, eu acho que sempre me conduzi dessa forma. Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa como um bom exemplo, terá sido isso. Porque acho que tenho certeza que sempre me conduzi dessa forma. Tudo bem, então. Então acho que a gente já acabou por aqui. Muito obrigada. Obrigado.